Nossa missão é com a verdade, com amor e a caridade. Alô, banda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda Caminho de Aruanda, Casa de Pai Joaquim de Angola e Vovó Cambinda da Cachoeira. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai bater um papo sobre mediunidade, né? O tema mediunidade ele está no dia a dia do terreiro. Não se tem umbanda sem mediunidade. E para quem conhece a dinâmica de um terreiro de umbanda, sabe que acontece muita coisa interessante dentro do fenômeno mediúnico. E hoje a gente vai trazer uma informação e uma explicação vinda do Espiritismo e agregar essa explicação ao cotidiano do terreiro. Kardec foi muito didático. Allan Kardec, né, o codificador da doutrina espírita, ele foi muito didático quando ele falou sobre os tipos de mediunidade. E ele não abrangeu todas de forma muito profunda. Veio André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que trouxe grandes explicações sobre alguns temas que Kardec tinha apenas pincelado quando da codificação. André Luiz, a sua obra A Vida no Mundo Espiritual, são, salvo engano, 16 livros, começando com o Nosso Lar, conhecidíssimo Nosso Lar. Ele foi tão importante para o Espiritismo, tanto quanto talvez Kardec, quando deu o seu pontapé inicial na codificação. Mas vamos voltar sobre um tipo de mediunidade, dentre tantas que Kardec havia estudado, e que André Luiz, mais uma vez, fala e se aprofunda no livro Nos Domínios da Mediunidade. Kardec afirma que existe um tipo de mediunidade chamada psicometria. Psicometria é a capacidade mediúnica que o médium tem ao sentir a vibração dos objetos, sentir a energia pessoal que impregnamos quando nós possuímos um objeto, ou pode ser por um local, mas mais precisamente um objeto. E André Luiz, no livro já mencionado, Nos Domínios da Mediunidade, e ele faz um estudo muito aprofundado sobre como se dá essa dinâmica desse fenômeno mediúnico. E que o médium, ele chega num local ou ele encosta em algum objeto que era de propriedade de alguém, e ele entrando num transe mediúnico, ele consegue ver as cenas nas quais aquele objeto participava quando da posse de determinada pessoa. Nós impregnamos, colocamos energia em tudo que tocamos. Em todos os nossos bens pessoais, nós temos a nossa energia que é impregnada. E médiuns muito raros, hoje em dia mais raro ainda, existem alguns médiuns que conseguem entrar nesse campo mental, conseguem saber o que se passou no desenrolar daquela pessoa ao tocar um objeto pessoal dela. Talvez vocês conheçam vários casos, nos Estados Unidos se usa muito médiuns que estão ali para desvendar mistérios, crimes, então vão no ambiente, no local onde houve um homicídio, por exemplo, e ele consegue entrar num transe, consegue descobrir o que aconteceu, ou pelo menos dar uma ideia do que a dinâmica dos fatos. É claro que a gente, nos dias de hoje, a gente tem que ter muita ponderação e bom senso. Né? Mediunidade, ela é um mecanismo muito sério e que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não cair em devaneios, mistificação, cair em fenômenos anímicos. Então, uma coisa é existir esse tipo de mediunidade. Outra coisa é saber se de fato determinada pessoa, determinado grupo de pessoas a possui. Por que eu estou falando isso? Dentro do terreiro de Umbanda, ainda que não seja
de forma tão evidente, as entidades espirituais, elas conseguem, os guias, eles fazem essa conexão com aquela pessoa que a gente está pedindo ajuda, a gente foi pedir ajuda, ou quando a gente deseja alguma coisa, a gente escreve no papel. E eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de que quando uma entidade ela vai e fala assim, escreve para mim o nome dessa pessoa, escreve para mim o local onde você trabalha, e ela pega e ela já inicia com aquele baforá de um cachimbo, de um preto velho, ou de um charuto, de um exu, ou de um caboclo, ele ali já está se conectando com aquela energia que foi depositada através do pensamento do consulente. Então, há um link, há uma conexão energética. É claro que a entidade espiritual, ela se conecta, mas ela vai ser o médium que está ali, o medianeiro, por vezes, consegue ver, consegue descrever o ambiente, descrever as pessoas. Porque o médium tem essa capacidade mediúnica de, ao encostar nos objetos, conseguir ter uma relação onde foi desenvolvido, de quem pertenceu aquele objeto. Mas as entidades espirituais, elas por vezes, elas pedem algo pessoal do indivíduo. Eles pedem algo que seja, que aquela pessoa de fato faça. Por quê? Porque ali, além de estar a fé, também está a energia, também está depositada a energia que todos nós temos de forma pessoal. Então, quando a gente escreve o nome da pessoa, quando a gente entrega, às vezes, isso acontecia muito no meu terreiro antigo, as pessoas levarem as fotos dos parentes, que às vezes estavam precisando de uma ajuda espiritual, de uma ajuda física. O que pode parecer, entre aspas, doido, ali está depositada a fé da pessoa. E ali também pode ser uma ajuda de conexão espiritual. Seja pela possibilidade, a potência da entidade espiritual conseguir se conectar, ou pela boa vontade do médium, se ele tiver a mediunidade da psicometria, de poder ajudar o guia espiritual a fazer essa intercessão. Vejam como o Espiritismo, Umbanda, todos estão interligados, porque o conhecimento espiritual, ele não tem barreira. O conhecimento espiritual não tem religião. Apenas faz parte dessa universalidade, desse mar, que todos nós, sejamos umbandistas, candomblecistas, espíritas, estamos inseridos nessa verdade espiritual. Que Pai Oxalá possa nos abençoar sempre abundantemente. São Francisco de Assis esteja conosco em nossos caminhos e que Pai Joaquim de Angola e Vovó Cambina da Cachoeira, nossos dirigentes espirituais, estejam conosco na nossa caminhada. Muita paz, meus irmãos.